TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta segunda-feira. Hoje daremos destaque a diversos temas, inclusive da nossa região de cobertura. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos são prioridade na vacinação contra a dengue em Petrópolis. A iluminação pública vai ser desvinculada do consumo após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubar uma liminar que considera a Lei Municipal de Petrópolis inconstitucional. Teresópolis e Areal são contempladas pelo Programa de Eficiência Energética da ANEEL. E em Nova Friburgo tem aplicativo novo voltado para o turismo e com informações da cidade. E a Mega Sena acumulou, e o prêmio é de R$9 milhões e será sorteado nesta terça-feira. O diálogo com o objetivo de levar o melhor da informação a partir de agora. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo para mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Uma ótima semana para você também que está nos acompanhando. A gente que na semana passada tivemos aí algumas alterações em relação à grade aqui da TV Correio da Manhã, mas tudo já regularizado. Correio Petropolitano Debate voltando aí ao seu horário normal, meio-dia, ao vivo aqui pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais, Facebook, YouTube, nosso site tvc16.com, tudo ao vivo para você aproveitar, não só na nossa região de cobertura, mas em qualquer lugar do nosso estado do Rio de Janeiro, do Brasil, quem sabe até do mundo, né? A gente começa a edição de hoje com uma informação extremamente importante. Em sessão plenária da última quarta-feira, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, negou o recurso que foi apresentado pela Prefeitura de Petrópolis após a contratação do escritório de advocacia Celso Sardinha por R$35 milhões em uma ação contra a GE Selma. Com o recurso negado, o Tribunal de Contas manteve a representação encaminhada à Corte pela vereadora Gilda Beatriz contra o prefeito de Petrópolis, Rubens Bontempo, após a contratação do escritório de advocacia Celso Sardinha pelo valor de R$35 milhões para representar o município em uma ação judicial contra a GE Selma para a retificação das declarações anuais, as DECLANs. O que, após uma liminar da 4ª Vara Civil de Petrópolis, alterou o índice de participação dos municípios e que aumentou a arrecadação de ICMS da cidade. No entanto, o pagamento dos honorários ao escritório foi realizado de forma antecipada. Após o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro derrubar a liminar da 4ª Vara, quem representa a Prefeitura de Petrópolis nos processos é o procurador do município, Miguel Barreto. E uma representação à Prefeitura Municipal de Petrópolis, 8? Isso, embaixo de declaração em sede de representação, o voto 8, em Petrópolis. Durante a sessão, todos os conselheiros acompanharam o voto do relator do processo, o conselheiro Marcelo Verdini Maia. No documento, ele questiona a legalidade do escritório e a forma na qual os pagamentos foram realizados pela Prefeitura. Pelas imagens ali, só para a gente não deixar dúvida para quem está nos acompanhando, Marcelo Verdini é o conselheiro que está com um terno preto do lado direito ali do televisor durante a apresentação dessa nossa reportagem. E a gente vê aí, né, mais uma vez, Petrópolis, né, com problemas em relação às questões relacionadas ao ICMS. Não bastasse somente, né, perder aí, né, essa situação, em meio a tudo que a gente já viu, que foi, né, as liminares do TJRJ, que suspendeu, na verdade, a liminar da 4ª Vara Civil. A Prefeitura tentou o STJ, não conseguiu, teve tentativas ali de conciliação por meio, né, de uma conversa junto com o STF, também incluído nessa negociação, não foi para frente. E agora, mais uma vez, a cidade tendo aí outra derrota, digamos assim, no judiciário, tendo em vista que o TCE vai manter essa representação contra a Prefeitura de Petrópolis.
o fato que a gente tantas vezes já questionou aqui no Correio Petropolitano Debate, o porquê da contratação de um escritório de advocacia pelo valor exorbitante de 35 milhões de reais, sendo que a prefeitura tem um corpo jurídico, tem os procuradores do município, procuradores também inclusive concursados. E por que dessa contratação? Por que também não licitação? Por que foi feitos os pagamentos de forma antecipada? Os honorários foram pagos de forma antecipada. Por que os procuradores entraram com o recurso em instâncias superiores se o escritório que deu início ao processo? São diversas pontas que não se encaixam dentro desse tema e que, obviamente, a gente vai continuar acompanhando. A nossa equipe, inclusive, fez também solicitação via Lei de Acesso à Informação e aguarda o retorno da Prefeitura de Petrópolis sobre essa questão. A gente também questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre essa representação e que medida a Prefeitura vai adotar, mas também não obtivemos retorno até o início aqui do Correio Petropolitano Debate. A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou na última quarta-feira uma indicação legislativa que solicita ao Executivo Municipal a criação da Comissão Municipal de Controle Defensivo Agrícola e outros biocidas. A medida é da Coletiva Feminista Popular e a indicação propõe a regulamentação da Lei 7.643, que foi aprovada em 2018, mas ainda sem medida regulatória. A comissão vai atuar como um órgão consultivo e deliberativo, com o propósito de supervisionar e orientar o uso de defensivos agrícolas e outros biocidas no município. O órgão também vai ser responsável por promover práticas agrícolas sustentáveis e seguras, em conformidade com as diretrizes de saúde pública e proteção ambiental. A comissão será responsável por implementar um programa multidisciplinar que deve integrar diversas áreas como saúde, educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico, extensão rural e mobilização comunitária. Essa indicação legislativa foi construída junto com o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Petrópolis. A regulamentação e a criação desse conselho vão ter aí alguns benefícios para a comunidade petropolitana. Entre eles é citado aí, né, o controle de pragas e doenças, além de proteção à saúde pública, preservação ambiental, fortalecimento da comunidade e o desenvolvimento econômico sustentável. A gente cita agora a questão de saúde aqui em Petrópolis, porque apesar da liberação da vacina contra a dengue para crianças e adolescentes desde o dia 20 de junho, a adesão está abaixo do esperado, viu? Não só em Petrópolis, mas isso em todo o país. Até amanhã da última quinta-feira, apenas 295 doses do imunizante foram aplicadas na cidade, de um total de mais de 3.800 recebidas pela Secretaria Municipal de Saúde. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos integram o público-alvo. Em Petrópolis, a vacina é disponibilizada por meio da Divisão de Imunização da Secretaria de Saúde em 3 salas de vacinação, como no Centro de Saúde Coletiva e as Unidades Básicas de Saúde de Itaipava e Pedro do Rio. A vacina Qdenga requer 2 doses, administradas com um intervalo de 3 meses. A Secretaria destacou que mesmo quem já teve a dengue deve completar o esquema vacinal. E a gente sabe também, né, para você ver, muito menos da metade foi aplicada ainda em Petrópolis. Na verdade, se levar em consideração aí, estão 3.800 doses recebidas pelo município, nem 10% delas foram aplicadas na cidade. Então a população tem que ficar atenta, levar o público-alvo, né, as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos para receber o imunizante. É seguro, a gente sempre cita isso aqui no Correio Petropolitano Debate. É todo um estudo feito antes para a criação de um imunizante e, obviamente, os testes já foram realizados, enfim. Mas a adesão ainda está muito abaixo do ideal. O que adianta, né, o estudo, o investimento em ciência, em tecnologia, em conhecimento, a elaboração do produto, no caso o imunizante, que eu quero dizer, e a população simplesmente não apoiar a campanha, não aderir à campanha. A situação não é só com a dengue, por exemplo, né, para esse público, mas também com outros imunizantes. A gripe, por exemplo, né, a vacina contra a influenza não atingiu o público-alvo,
né, a cobertura vacinal não foi aquilo que é o ideal, de acordo com o Ministério da Saúde. A situação foi a mesma também em relação aí à poliomielite. E isso não vai gerar um impacto exatamente agora. Isso vai gerar impacto no futuro. Porque o costume de se buscar um posto de saúde, realizar a vacina, isso vai sendo passado de geração em geração. Me lembro até hoje, quando eu ia também, né, principalmente na época da poliomielite, pequeno, 4, 5 anos, ia para receber a vacina. Mas hoje você não tem essa continuidade como a gente tinha antigamente. E isso não faz nem muito tempo. Então, daqui 15, 20 anos, será que as crianças que hoje vão ser os pais e as mães, os responsáveis no futuro, vão ter essa consciência de levar o filho, o sobrinho, o neto para se imunizar? É importante que a população busque os conhecimentos, as informações necessárias para não ter nenhum tipo de prejuízo, seja ele a curto, médio ou longo prazo. Ainda sobre a dengue, a Prefeitura de Petrópolis decretou o fim da situação de emergência por conta da epidemia de dengue. A medida foi publicada no Diário Oficial do município na última quarta-feira. O decreto foi publicado com base na análise do perfil epidemiológico da cidade. A gente citou aqui as questões relacionadas à dengue, a gente tem também um painel para mostrar para você, que a gente vai colocar na tela, que fala sobre os locais de imunização aqui da cidade que estão com a vacinação Qdenga, voltada para esse público que a gente citou de 10 a 14 anos. É o Centro de Saúde Coletiva, que vai funcionar de 8 da manhã até as 4h30 da tarde, isso terça, quinta e sexta, e de 8 da manhã até as 7h30 da noite na segunda e na quarta-feira. A UBS de Itaipava, a Unidade Básica de Saúde da região, também está funcionando, né, para imunização aí contra a dengue. Horários de 8h30 da manhã até 4h30 da tarde, segunda, quarta e sexta-feiras, e de 8h30 da manhã até as 7 horas da noite, nas terças e quintas. E também a Unidade Básica de Saúde de Pedro do Rio, que funciona de 8 da manhã até as 4 horas da tarde, de segunda a sexta. São esses os 3 locais hoje em Petrópolis que fornecem a imunização contra a dengue, voltada aí para os jovens, os adolescentes de 10 a 14 anos. Faz um print aí da tela, tira uma foto, não deixa de gravar, pesquisar o endereço e os horários, obviamente, também de atendimento, para você poder levar aí o filho, o público-alvo, para se imunizar. Mudando de assunto, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o TJRJ, revogou a liminar que considerava inconstitucional a Lei Municipal 8.720 desse ano, que trata da desvinculação da taxa de iluminação pública da conta de energia elétrica na cidade. Agora, as contas de energia vão ter que vir com os campos diferentes para o pagamento do consumo da energia e a taxa de iluminação pública. A representação de inconstitucionalização partiu da Prefeitura de Petrópolis, que alegou que a mudança poderia afetar o orçamento público, enfatizando que a lei aprovada na Câmara Legislativa sem estimativa do impacto orçamentário e financeiro. Em março, o Tribunal de Justiça havia aceitado as justificativas da Prefeitura e concedeu a liminar. Agora, seguindo a relatoria do desembargador Carlos Eduardo da Fonseca Passos, o tribunal entendeu que a lei municipal não fere a Constituição. A Lei 8.720 de 2024, promulgada pela Câmara Municipal, prevê que as faturas de energia elétrica devam apresentar os valores e os códigos de barras relativos ao consumo mensal e a contribuição de iluminação pública de maneira separada, o que permite que sejam quitados de maneira independente. A justificativa do parlamentar para o projeto foi a questão da precariedade dos serviços na cidade e que, segundo ele, quem não tem iluminação pública na rua pode brigar na justiça para garantir o direito de ser isento da taxa. Na decisão, o desembargador explica que a Constituição deixa claro que é facultada a cobrança da tarifa na conta de consumo, ou seja, não obriga que estejam vinculadas para pagamento em um único código de barras, por exemplo. Como o tema ainda não tem parecer definitivo do Supremo Tribunal Federal, ainda cabe recurso da Prefeitura. Outro tema aí, né, que a gente vai continuar acompanhando, até porque haverá desdobramentos. Bem provável a Prefeitura de Petrópolis vai entrar com recurso também. Nós também questionamos a Prefeitura, mas não recebemos retorno até
essa edição. A gente fala agora sobre um outro tema, porque o 26º Batalhão de Polícia Militar divulgou um balanço das ações adotadas durante a Bauernfest. Entre os números, mais de 500 pulseiras de identificação foram disponibilizadas, colocadas nas crianças durante o evento. Eu tenho certeza que você que passou pela Bauernfest esse ano ficou curioso em saber o que aquele caminhão da Polícia Militar faz. O caminhão comando possui câmeras com capacidade de reconhecimento facial, acesso aos sistemas de georreferenciamento do policiamento e ainda permite o acesso às câmeras operacionais portáteis dos policiais. Foram 17 dias de festa em que as equipes do 26º Batalhão de Polícia Militar estiveram presentes dia e noite, intensificando o patrulhamento ostensivo. Não só aqui no Palácio de Cristal, mas também nas principais entradas da cidade e em pontos estratégicos de Petrópolis. Também foram distribuídas mais de 500 pulseiras de identificação para crianças, em uma parceria entre a Polícia Militar e o CCS Petrópolis. Quero agradecer o policiamento extensivo aqui, show de bola, tá? Uma cabine aqui baseada num local totalmente seguro. As equipes da Patrulha Maria da Penha também atuaram na festa, com distribuição de folders sobre a conscientização da violência doméstica. É o 26º Batalhão de Polícia Militar há 34 anos, servindo e protegendo a cidade imperial. E no ano que vem, na 36ª edição da Bauernfest, nós nos vemos. Até lá! Conte com a Polícia Militar, conte com o 26º Batalhão. A gente acompanhando o balanço, né, foi realizado aí, né, divulgado pelo 26º Batalhão de Polícia Militar. A gente agradece também aí a equipe que disponibilizou, né, tanto o vídeo quanto as informações. Vamos ao esporte. Teve jogo no fim de semana e olha, a situação tá difícil, viu? Mais uma rodada negativa para os clubes petropolitanos. O Serrano entrou em campo no último sábado contra a equipe do Olaria. E adivinhe o resultado. Mais uma derrota para o Leão da Serra. O jogo foi válido pela 8ª rodada da Série A2 do Campeonato Carioca, a segunda divisão do Campeonato Carioca, né? Resultado final do jogo, 2 para a equipe do Olaria, 1 para a equipe do Serrano. Inclusive o Olaria que abriu o placar no primeiro tempo, logo aos 12 minutos do segundo tempo, ampliou a vantagem e aí a equipe do Serrano, já no finalzinho da partida, foi lá e empatou, diminuiu, na verdade, e o resultado final foi 2-1. Essa, lembrando, né, a 8ª rodada do Campeonato Carioca, Série A2, e também teve o jogo da equipe do Petrópolis Futebol Clube. A gente também sabe que tem outros jogos a serem realizados, inclusive o Serrano vai jogar também no próximo sábado, joga fora de casa, situação muito delicada para a equipe petropolitana. O Serrano também jogou fora de casa contra a Cabofriense e empatou 0-0, jogo sem gols, garantindo aí apenas um pontinho para a equipe petropolitana. Próximo jogo também será no sábado. O Petrópolis Futebol Clube também vai entrar em campo para tentar reverter essa situação que hoje passa. Tanto o Serrano quanto o Petrópolis Futebol Clube, os dois aí, ó, numa situação delicada, viu? O Serrano, por exemplo, jogou no Atile Marote, jogou em casa. E a gente fala agora também, na próxima rodada, o Serrano vai jogar então contra a equipe do Americano, fora de casa. O jogo está marcado para sábado, no próximo sábado, às 3 horas da tarde. O Petrópolis, como a gente comentou, entrou em campo contra a equipe do Cabofriense, também partida fora de casa, sem gols, 0-0 foi o placar final. O Petrópolis Futebol Clube vai jogar contra o Arte Sul. O jogo está marcado 2h45 da tarde, também do próximo sábado. A gente vai colocar na tela para você a tabela que mostra aí a classificação das equipes. E como a gente citou, a grave situação hoje do Serrano e do Petrópolis Futebol Clube. Tá lá na tela, ó, dos 12 clubes que participam aí, né, da Série A2. O Serrano é o último colocado, atualmente sendo rebaixado, assim como também o Petrópolis Futebol Clube.
O Serrano tem um jogo a mais, a gente lembra, que também piora ainda mais a situação. São 8 jogos, nenhuma vitória do Serrano até o momento. São 4 empates e 4 derrotas, inclusive 2 derrotas seguidas do Serrano. A gente trouxe até também na semana passada os gols da partida entre o Serrano e o Duque de Caxias. Aí ali no final, 4 pontos o Serrano somando nesse momento. O Petrópolis Futebol Clube tem um jogo a menos, são 7 jogos. Teve uma vitória, 2 empates e 4 derrotas também. Nas últimas 5 rodadas, não conseguiu uma vitória em 15 jogos, 15 pontos disputados, né? Conseguiu apenas 2 pontos, que foram os 2 empates, incluindo esse do último sábado contra a equipe do Cabofriense. E a gente tem a ponta da tabela, então, só para finalizar, o Petrópolis Futebol Clube com 5 pontos até o momento, um a mais apenas que o Serrano, os dois hoje sendo rebaixados para a Série C do Campeonato Carioca, digamos assim. Tá, a ponta da tabela, então, nós temos o Duque de Caxias, que tem aí em 8 jogos, 5 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota, totalizando 17 pontos. Em seguida vem o Maricá, que também tem aí 8 jogos, só que tem uma vitória a menos e tem alguns empates. E está quase ali na mesma pontuação, tem um pontinho a menos que o Duque de Caxias, está com 16. Para fechar esses clubes que sobem para a próxima divisão na temporada que vem, tem o Olaria e o Audax, que também jogaram inclusive contra o Serrano nessa última semana. O Olaria tem 15 pontos, com 5 vitórias e 3 derrotas, e o Audax 14 pontos até o momento. Tem 2 jogos a menos o Audax, ou seja, vencendo essas partidas pode até, quem sabe, assumir aí a ponta da tabela, chegando a 20 pontos, mas atualmente tem 4 vitórias e 2 empates. A gente tem ali os times do meio da tabela, que são o América, Resende, Araruama, o Cabofriense e o Americano. Confrontos, inclusive, diretos ali, né, entre Petrópolis e o Serrano, com a equipe do Cabofriense e a equipe do Americano, na qual, inclusive, o Serrano vai jogar. Mas, infelizmente, né, não conseguindo pontuar a tabela atualizada aí da Série A2 do Campeonato Carioca, para você ligado aqui no Correio Petropolitano Debate. Situação difícil, né, dos nossos clubes aqui de Petrópolis. Informação importante agora para você que está nos acompanhando. A Águas do Imperador informou que o abastecimento de água vai ser interrompido em ruas do bairro Ciméria, Castelânia, São Sebastião e Indaiá amanhã, terça-feira, viu? Entre 8 da manhã e 2 horas da tarde, devido a uma intervenção programada no bairro Ciméria. A previsão é que o abastecimento seja retomado até a madrugada da próxima quarta-feira. Entre as ruas que vão ter esse abastecimento interrompido estão, por exemplo, a Estrada Presidente Sodré, a Servidão Alberto Hansen, Rua Tancredo Neves, a Vila Marques, a Servidão Sáter Filho, Rua Ana Margarida Mussel, Vila José Gregório de Miranda, a Servidão José Prata, Servidão Ângelo Prata, Servidão Maria Nazaré da Silva Becker, entre outras. No nosso site, você entra lá em tvc16.com, você tem a lista de todas as ruas que vão ter esse abastecimento de água interrompido. Então, por conta desse serviço que vai ser realizado pela Águas do Imperador nessa terça-feira. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem mais informação para você, a previsão do tempo. Não saia daí, um intervalo de 2 minutinhos. A Feirinha de Itaipava tem o que você procura. São mais de 300 estandes com variedades, produtos com qualidade, atendimento de primeira e estacionamento grátis. Faça suas compras com facilidade e comodidade. Restaurante, cafeteria, lanchonete e sorveteria. Feirinha de Itaipava, aberta sexta-feira das 10 às 18 horas. Sábado, domingo e feriados, das 10 às 19 horas. Esperamos por você. Rodovia BR-040, quilômetro 63, Itaipava. Restaurante Barão Gourmet. Mais conforto em um ótimo ambiente na hora do seu almoço. Diversos tipos de saladas, variedades de carnes, tudo sempre fresquinho para você. Uma deliciosa feijoada e o harumaki mais famoso e saboroso da cidade. Aquele churrasco sempre macio.
sobremesas de dar água na boca. Restaurante Barão Gourmet. Shopping Pedro II, sobre Loja 1, o comida aquilo mais gourmet de Petrópolis. A rua mais charmosa do centro de Petrópolis merece a melhor boutique. Boutique do Pão, a sua padaria na rua 16 de março. Uma variedade de doces e salgados, tudo saboroso, feitos com muito carinho para você. Pães fresquinhos a toda hora, com aquele cafezinho expresso que só a Boutique do Pão tem, para o seu café da manhã ou para o lanche da tarde. Pensou em padaria? Pensou Boutique do Pão. O Temperado Self-Service. Vem almoçar com a gente. Buffet de saladas, legumes, massas, além de pratos quentes e grelhados. Em um restaurante rústico e acolhedor. Um cardápio variado, sem balança. Preço popular. Aceitamos cartões de crédito. Funcionamos de segunda a sábado, das 11 horas da manhã às 4 da tarde. Rua do Imperador, 218, Sobrado, no centro de Petrópolis. Venha saborear nosso almoço. O Temperado Self-Service. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Esse aí sou eu, há 18 meses estudando inglês. Cada passo no aprendizado foi uma porta que se abriu para o meu futuro. Sabe o conhecimento que você desenvolve hoje? Ele é a chave para novas oportunidades incríveis do amanhã. É o equilíbrio perfeito entre aprender e aproveitar cada momento dessa jornada empolgante. E agora, aqui estou eu, na minha tão sonhada vaga em uma multinacional. O inglês abre portas. Fale Minds. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso, estamos investindo R$ 1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura para o início da semana. Vamos conversar com o nosso repórter, o Eric Portela, que vai trazer as informações para a gente ao vivo. Ele já vai aparecer aqui no nosso telão e traz tudo isso para a gente a partir de agora. Eric, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Como é que fica a previsão do tempo para essa terça-feira? Agora, no início da tarde, o famoso russo chegou aqui no centro da cidade. As condições são parecidas? Boa tarde, Richard. Boa tarde para você aí de casa que está nos assistindo. Exatamente, Richard. Mais uma semana começando, como você bem falou. E hoje nós vamos saber como vai ficar a previsão do tempo para esta terça-feira. E já adiantando para vocês que alguns municípios aí da nossa região de cobertura vão passar por queda na temperatura. Como vocês podem conferir aqui no nosso telão, a gente vai colocar as cidades. Em Nova Friburgo, o dia será de muitas nuvens no céu, ventos fracos e até a possibilidade de chuvisco durante a tarde. Como eu falei, a temperatura vai sim passar por um ligeiro declínio e os termômetros vão variar entre mínima de 13 e máxima de 24 graus. Já em Teresópolis, a temperatura se mantém estável, variando entre mínima de 13 e máxima de 25 graus. Ao amanhecer, o sol deve marcar presença juntamente com a grande quantidade de nuvens, mas durante a tarde e noite o tempo ficará nublado, com um grande acumulado de nuvens no céu e até possibilidade de chuvisco. Agora, em Petrópolis, a terça-feira será de sol entre nuvens, ventos fracos e temperatura estável, que deve variar entre mínima de 14 e máxima de 26 graus. Também existe leve possibilidade de chuva para a região. Agora, em Paraíba do Sul, a forte nebulosidade vai marcar esta terça-feira. Apesar disso, a temperatura se mantém estável e não há possibilidade de chuva. Os termômetros vão variar entre mínima de 17 e máxima de 29 graus. E para finalizar, em Três Rios, a terça-feira deve amanhecer com um tempo bastante nublado. A possibilidade de leve chuvisco durante a tarde e noite e os termômetros vão marcar mínima de 19 e máxima de 30 graus. É isso, Richard. Previsão aí de início de temperatura, de declínio na temperatura, né? E também esse chuvisco, a nebulosidade chegando na região serrana. Característica desse período, né, Eric? Obrigado pelas informações, um ótimo trabalho para você. Eu que agradeço, Richard, igualmente. A gente traz amanhã as atualizações também com a previsão do tempo aqui no Correio Petropolitano Debate. A Enel Distribuição Rio concluiu nessa semana as obras de modernização da iluminação pública das principais vias de Areal e Teresópolis. Os dois projetos foram contemplados na chamada pública de projetos e viabilizado aí pelo Programa de Eficiência Energética da ANEEL e previu a substituição de 783 lâmpadas em Areal e 248 em Teresópolis
por modelos mais eficientes de LED. Em Areal, o projeto prevê economia de energia de 485,58 megawatts-hora por ano para o município, que seria o suficiente, por exemplo, para abastecer mensalmente 238 residências por um ano. Em reais, isso representa uma economia na conta de luz de mais de R$500 mil anualmente. Já em Teresópolis, a estimativa de economia é de 186,83 megawatts-hora por ano de energia, o suficiente para abastecer mensalmente 92 residências por ano na cidade. Transformando em reais, isso representa uma economia de mais de R$230 mil aí anuais. Além dos benefícios econômicos, foram também aí os projetos, né, junto com outras iniciativas que foram adotadas, eles trazem um impacto positivo também em relação ao meio ambiente, ao promover o consumo sustentável e também, né, eficiente de energia. Evita a emissão de 41,5 toneladas de ano de gás carbônico e um dos principais responsáveis aí também pelo aquecimento global, como a gente sabe. E para efeito de comparação, esse volume equivale ao plantio de 296 árvores todos os anos. No projeto de Areal foram contempladas as ruas Manuel Fernandes, Estrada União Indústria, Presidente Juscelino Kubitschek, entre outras. O valor previsto para este projeto é de mais de R$558 mil e provenientes do Programa de Eficiência Energética em Teresópolis. Aí as seguintes vias foram que receberam esse projeto, então. A Rua do Rogério Moura Estevão, que recebeu as novas iluminações. O projeto é de pouco mais de R$184 mil em investimentos e R$3 milhões em 2023. A chamada pública de projetos de eficiência energética permite que os clientes das classes residencial e comercial, além de serviços industrial ou rural, além do poder público, serviço público e iluminação pública, inscrevam projetos com foco no consumo eficiente e sustentável de energia elétrica, contribuindo para a redução do valor das contas de luz. Só em 2023 foram disponibilizados mais de R$3,5 milhões em projetos de eficiência energética na Enel Rio, envolvendo aí a modernização da iluminação, com também a substituição de lâmpadas comuns pelos modelos em LED, trocas de equipamentos também mais antigos, ou seja, de refrigeração, por exemplo, instalação de usinas e placas solares, fotovoltaicas, entre outras medidas e melhorias que foram adotadas pelo projeto. Falando agora sobre uma outra informação para você que nos acompanha aqui no Correio Petropolitano Debate, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a regulamentação da reforma tributária começa a ser votada nessa quarta-feira. Isso porque tem sido muito cobrado essa questão e essa votação vai acontecer no plenário da Casa. O grupo de trabalho debateu as regras gerais, né, dessa operação dos tributos criados sobre o consumo e que vão substituir o PIS, CONFIS, o IPI, o ICMS e o ISS após um período de transição entre 2026 e 2033. E que apresentou parecer na última quinta-feira. Com isso, como a gente citou aqui, o presidente da Câmara deve se reunir e discutir o texto. A gente, inclusive, vai acompanhar a sonora de um dos deputados que fez parte desse grupo de trabalho e comentou sobre essa expectativa de votação. De agora em diante, o diálogo nosso como relatores é com a Casa, é com os deputados, com os líderes e com as suas respectivas bancadas estaduais, para que possamos, na próxima semana, aprovar. O momento dessa aprovação vai depender agora do Colégio de Líderes com o presidente Arthur Lira. Pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta. A informação que nós temos é que a semana que vem será uma semana completamente voltada, única e exclusivamente, para a reforma tributária. E, nesse sentido, achamos que nós devamos, sim, aprová-la na semana que vem. Benefício que chega aqui nesse relatório são aqueles vendedores de porta em porta, que nós denominamos de nanoempreendedores, são os pequenos empreendedores. Então, muitas pessoas vieram aqui defender que os nanoempreendedores não fossem contribuindo do IBS e
IBS. Portanto, aqui está contemplados os nanoempreendedores. Acho que conseguimos muito, precisamos continuar trabalhando nisso. Tenho certeza que as pessoas que pagam imposto nesse país não aguentam pagar tanto imposto que nós temos, com uma carga tributária maluca que nós temos. Porém, também toda mudança gera um pouco de medo. Apesar do bicho ser feio, a maioria dos empresários aqui já conseguiram dominar o bicho. Mas o que a gente quer é que eles não tenham medo, que a gente possa partir para algo que não tenha cumulatividade, que a pior coisa que existe na economia é você pagar imposto sobre imposto, que a gente possa saber o que está pagando, ter simplicidade. Esse GT traz um ganho social extraordinário para os mais pobres. Criar um redutor social para aquela família que aluga uma casa de R$500, que se não criasse um redutor de R$400, pagaria de imposto R$132,50. Ao criar um redutor de R$400, essa família vai pagar R$10 de imposto, mas vai pagar. Porque quando todos pagam, todos podem pagar menos carga tributária. A gente acompanhando aí a fala, né, dos deputados que fazem parte desse grupo de trabalho. A Prefeitura de Nova Friburgo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Marketing, lançou no último sábado o aplicativo Curta Nova Friburgo, ferramentas para aprimorar a experiência do visitante e do turista e garantir ali dinamismo e autonomia durante a viagem. O principal objetivo, tanto do site quanto do aplicativo, é integrar e trazer as informações turísticas essenciais sobre a cidade. As ferramentas apresentam desde informações sobre a história do município, além de passeios, enfim, pontos turísticos. São aí algumas das informações obtidas no aplicativo. A Mega Sena acumulou, viu? E o próximo sorteio será de R$9 milhões e realizado nesta terça-feira. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso da Mega Sena que foram realizadas no último sábado em São Paulo. O próximo sorteio será realizado quarta-feira, dia 10 de julho, e o prêmio estimado é de R$9 milhões. As dezenas sorteadas foram 22, 27, 30, 43, 51 e 56. 35 apostas acertaram as 5 dezenas da quina e receberam um prêmio de R$ 63.470,58. Já 2.485 apostas acertaram 4 dezenas e receberam um pouco mais de R$ 1.270. A milionária não teve acertador e o prêmio acumulado chegou a R$ 239. O sorteio também será realizado na próxima quarta-feira. A gente fala agora sobre Três Rios, porque na manhã do último domingo, familiares e amigos de Luiz Cláudio Fonseca Salvado realizaram uma manifestação na Avenida Beira Rio, em Três Rios, bem no centro da cidade, pedindo por justiça. Luiz Cláudio, de apenas 20 anos, foi assassinado a tiros no dia 23 de fevereiro do ano passado. Na época, a Polícia Militar prendeu Pedro Henrique de Souza Batista, que foi apontado aí como o autor dos disparos. Mais de um ano após o crime, a família segue aí pedindo por justiça. De acordo com os familiares de Pedro Henrique, acusado de assassinar Luiz Cláudio, ele vai ser julgado nesta terça-feira, dia 9 de julho. Na época, a Polícia Civil afirmou que os suspeitos apontavam que o crime foi motivado por ciúmes da ex-companheira do acusado, com quem a vítima estaria se aproximando. No último domingo, com faixas, camisas e balões, dezenas de amigos e familiares se manifestaram em silêncio e caminharam pela Avenida Beira Rio. Em seguida, uma motociata e uma carreata foi realizada na região. De acordo com o tio da vítima, José Antônio Salvado, Luiz Cláudio havia sido agredido e ameaçado pelo acusado. A família tem grande envolvimento com o Carnaval de Três Rios. O pai da vítima, ou seja, o pai de Luiz Antônio, é o vice-presidente da Escola Mocidade Independente de Vila Isabel. No ano passado, Luiz Cláudio foi assassinado no dia da apuração do Carnaval de Três Rios. Na época, a escola, que esteve entre as campeãs, não voltou a se apresentar nos desfiles das campeãs, que aconteceu 2 dias depois do crime, declarando luto. A nossa equipe procurou a 108ª Delegacia de Polícia de Três Rios em busca de atualizações do caso, mas não obtivemos retorno até o momento. A gente vai conversar com a nossa repórter, a Laura Passi, que traz informações da região sul fluminense aqui para o Correio Petropolitano Debate. Olá a todos que nos assistem.
Na sexta-feira passada, o Centro Universitário de Volta Redonda, a Unifoa, inaugurou seu novo hospital-escola, o HFOA. Esse centro médico foi instalado no local onde anteriormente funcionava o Hospital Índia e passou por diversas modificações estruturais que ainda estão em curso. De acordo com Eduardo Prado, presidente da Unifoa, um dos principais propósitos do HFOA é melhorar a formação dos estudantes da área da saúde da universidade, proporcionando assim oportunidades para realizar várias atividades dentro do hospital. Além disso, a unidade está desenvolvendo o primeiro programa de residência médica do centro universitário e planeja oferecer um cartão de saúde aos seus usuários no futuro. Ainda existem projetos futuros a serem realizados no local, como a construção de um estacionamento, uma futura expansão da propriedade e outras revitalizações de pequeno e médio porte. É com você. Obrigado pelas informações, Laura. Passe atualizando a nossa equipe aqui no Correio Petropolitano Debate com as regiões lá do Sul Fluminense. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, não saia daí, a gente volta já já. Ensinar inglês na pré-adolescência exige diferentes estímulos no aluno. O curso Kids and Teens a Mais conta com professores especializados que abordam inglês de maneira lúdica e objetiva. Através de 4 módulos, conduzimos os alunos de 9 a 14 anos do nível básico para o avançado, oferecendo total segurança na hora de se comunicar e argumentar em inglês, inclusive ser capaz de realizar futuros exames de certificação. Na Minds English School, você aprende o inglês que te leva longe. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$ 1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou, mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz.
As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. A pesquisa anual da indústria da construção em 2022 revelou que serviços especializados para a construção, que são serviços como acabamento, pintura, instalação de tubulações, são serviços acessórios à construção, ele tem cada vez mais ganho espaço dentro do valor de incorporações, obras e serviços da construção. Ainda dos 3 grandes segmentos, construção de edifícios, obras de infraestrutura e serviços especializados para a construção, ele ainda figurou como 3º colocado, mas ele tem ganho cada vez mais participação. Ele terminou 2022 com 23,9% de participação nesse total de valor de obras. Construção de edifícios continua sendo o segmento mais importante, seguido por obras de infraestrutura. Então, a pesquisa revelou que as empresas do setor da construção são 174,7 mil empresas e essas empresas empregam 2.300.000 pessoas aproximadamente. Essas empresas geraram 439 bilhões de reais em valor de incorporações, obras e serviços da construção e pagaram 79,6 bilhões de reais em salários retirados de outras remunerações. Como destaques da pesquisa, que 2022 apontou, a gente pode colocar o ganho de participação dos serviços especializados para a construção como um segmento que vem cada vez mais tendo importância e relevância no total de valor de obra gerado. Outro ponto são os salários médios pagos. Obras de infraestrutura é o segmento que mais paga salários em média, 2,6 salários mínimos em 2022, em contrapartida à construção de edifícios e os serviços especializados para a construção. Nós podemos destacar em termos das unidades da federação a troca ali de posições entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais se torna a 2ª unidade da federação mais importante em 2022, o Rio de Janeiro fica em 3º colocado, e as perdas aí a queda aí da posição
de Pernambuco, que era a quinta unidade de federação mais importante, passa a ser a 11ª em 2022. E, em contrapartida, Paraná, que era a 7ª mais importante, passa a ser a 4ª mais importante em 2022. E um outro ponto que eu também acho importante destacar dela, que a pesquisa revelou, é em relação ao pessoal ocupado, que ali, em relação ao período da pré-pandemia, né, a pesquisa mostrou que, independente da pandemia, o número de pessoas ocupadas ano a ano, né, de 19 para 20, 20 para 21, 20 para 21 para 22, sempre houve um crescimento, né, então mostrando que a importância da indústria da construção, mesmo num momento aí de grande crise que o Brasil, não só o Brasil, mas o mundo todo, passou. E aí várias justificativas, né, o segmento da construção foi considerado uma atividade essencial desde o momento que a pandemia se instalou no Brasil. Então isso ajudou também nesse resultado que a pesquisa revelou. A pesquisa revelou que em 2022 a construção de edifícios continuou sendo o mais importante dentre os 3 grandes segmentos. Ele fechou 2022 com 42,4% de participação, seguido aí depois por obras de infraestrutura como o segundo mais importante. Mas ao longo desses últimos 10 anos, a obra de infraestrutura foi o segmento que mais perdeu relevância ao longo aí dos últimos 10 anos, mas ele ainda continua como segunda posição, seguido aí por serviços especializados para a construção, que vem ganhando cada vez mais participação aí ao longo dos últimos 10 anos. A PAIC revelou em 2022 que houve, ao longo aí dos últimos 10 anos, uma redução no número de pessoal ocupado. O número de pessoal ocupado em relação a 2013, né, os últimos 10 anos, caiu 21,9%, e terminou aí com 2.300.000 pessoas em 2022. Mas o que eu acho mais relevante da gente falar desse ponto, né, do posto de trabalho, de pessoal empregado, é a comparação com o período ali da pré-pandemia, né, antes de ocorrer a pandemia do Covid-19, ali justamente no ano de 2019. Então, o que a gente percebeu ao longo aí dos últimos 4 anos foi que todos os anos houve um crescimento do número de pessoal ocupado ano a ano, né? Esse número foi de 21,6% aí de crescimento em relação a 2019, e o que emprega mais ou menos 441.000 pessoas ocupadas, né, ao longo desses 4 anos. Então, em relação ao número de pessoal ocupado, eu acho que esse dado é o mais importante que a pesquisa revelou aí para 2022. Em relação a 2021, a PAIC revelou que houve um crescimento de 4,4% do número de pessoal ocupado. A PAIC revelou também em relação ao número de pessoal ocupado, quando a gente olha aí, na verdade, na segmentação, né, nos 3 grandes segmentos, construção de edifícios continuou sendo o segmento mais importante do setor da construção ali ao longo dos últimos 10 anos. Mas a gente percebeu uma mudança estrutural ali ao longo desses 10 anos. Há 10 anos atrás, as obras de infraestrutura eram o segundo segmento mais importante em termos de pessoal ocupado. E serviços especializados para a construção ultrapassou ao longo desses 10 anos essa importância, atingindo aí a segunda posição em 2022. A PAIC revelou que dos 79,6 bilhões de salários pagos em 2022, o segmento dos 3, né, o mais importante foi o de obra de infraestrutura, pagando 28 bilhões de reais em salários, seguido aí por construção de edifícios e serviços especializados para a construção em terceiro lugar. Quando a gente faz uma análise dos salários pagos, mas em termos de salários mínimos, a gente pode chegar a algumas conclusões diferentes que a pesquisa revelou. Por exemplo, o valor em salários mínimos ao longo dos últimos 10 anos tem caído, pagava ali há 10 anos atrás 2,6 salários mínimos, e esse valor cai em 2022 para 2,2 salários mínimos. Dos 3 grandes segmentos, o que mais paga em termos de salários mínimos ainda é obra de infraestrutura, pagando 2,6 salários mínimos em média em 2022, seguido por construção de edifícios e serviços especializados da construção, que pagaram 2 salários mínimos em média no ano de 2022.
Outro ponto que a pesquisa também revelou é quando a gente olha o demandante das obras, separando entre setor público e o setor privado. O que a gente percebeu ao longo dos últimos 10 anos é que o setor público tem perdido participação para o setor privado. Um dos motivos disso é justamente pelo valor, pelas obras de infraestrutura. Cada vez mais o setor privado tem ganhado participação, né, nesse segmento de obras de infraestrutura, e aí são várias mudanças que ocorreram ao longo dos últimos anos, a parceria público-privada. Então são alguns exemplos que podem justificar esse ganho de participação do setor público e, consequentemente, a perda de participação do setor privado. Em 2022, a pesquisa apontou que 30,2% do total de valor de obra gerado foi gerado pelo setor público, então 30,2% do setor público significa 69,8% gerado pelo setor privado. Mas já em relação a 2021, né, a gente percebeu que o setor público ganhou uma pequena recuperação depois de vários anos seguidos aí de queda de participação. Então a gente percebeu que isso aconteceu entre 2021 e 2022. Houve uma queda na concentração aí ao longo dos últimos anos. E a concentração do segmento da construção chegou no menor valor da série histórica em 2022, com 3,5% de concentração. Quando a gente avalia, né, a pesquisa em relação aos termos regionais e por unidade da federação, a pesquisa mostrou que em 2022 a região Sudeste continuou sendo a mais importante, tanto em valor de obras quanto também em valor de pessoal ocupado. Esse valor em valor de obras, aproximadamente 50% é gerado do valor de obras total do Brasil, está ali concentrado na região Sudeste, seguido pela região Nordeste, região Sul, Centro-Oeste e Norte. E o que a gente percebeu, né, ao longo dos últimos 10 anos foi que cada vez mais a região Sul tem ganho participação, né, em relação a esse valor de obras do Brasil, mas ela ainda figurou na terceira como região mais importante. Do ponto de vista das unidades da federação, o que a gente conseguiu perceber foi que São Paulo continua sendo aí a unidade de federação mais importante do Brasil em termos de valor de obra gerado, mas a gente vê algumas mudanças aí de posição nesse ranking nos últimos 10 anos. Rio de Janeiro, que era segundo mais importante, a unidade de federação mais importante do Brasil, passou para a terceira posição. Ele perde essa posição justamente para Minas Gerais, que era a terceira, e passa para a segunda. E destaques que eu acho importante a gente mostrar foi a posição do Paraná, que ela era a sétima unidade de federação mais importante em 2013 e passa para a quarta posição em 2022, e também Pernambuco, que era a quinta posição em 2013, passando para a 11ª posição em 2022. E aí, assim, a justificativa disso a gente pode, como uma das possibilidades, são, por exemplo, obras de infraestrutura que estavam aquecidas naquele tempo, ali no ano de 2013, e que já em 2022 algumas obras já se finalizaram, o que faz com que se ocorra alguma perda de participação de uma unidade de federação ou outra. TVC, a TV do Correio da Manhã.